Muito bom. Então agora a gente vai para a nossa 10ª aula das dermatoses bolhosas. As primeiras aulas abordaram pemfigoide bolhoso, pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar. A gente teve uma aula introdutória, que é a nossa primeira aula, falando das estruturas de adesão entre os queratinócitos e dos queratinócitos com a zona da membrana basal. Sempre que você tiver alguma dúvida, né, sobre como a doença funciona, volta lá para aquela primeira aula, reassiste. Nesta temporada deste ano eu estou fazendo vídeos mais curtos, né? Se você voltar para a temporada de 2025 vai ver que havia vídeos mais longos ali. Aqui a gente está fazendo vídeos mais curtos. Muito bom. Hoje eu vou falar do pemfigoide das membranas mucosas, né? Aqui é onde você encontra a variante de Brustin-Perry, né? A gente gosta de guardar os epônimos, né? Está aqui no pemfigoide das membranas mucosas. Pemfigoide das membranas mucosas, porque na verdade o acometimento preferencial é das mucosas, né? Acometimento preferencial das mucosas. Já foi conhecido como pemfigoide cicatricial, principalmente por causa da variante Brustin-Perry, que pega couro cabeludo e deixa áreas alopécicas, né? Então, aqui na realidade, o que a gente tem no pemfigoide das membranas mucosas não é uma entidade distinta, é um grupo de doenças com uma preferência por acometimento das mucosas. Inclusive com vários antígenos sendo alvo da agressão autoimune, né? Então não é uma entidade nosológica em si, distinta, é uma expressão fenotípica, né? Então você vai ter aqui anticorpos contra BP180, BP230, laminina 332, que era conhecida como laminina 5, integrinas, você vai ter vários alvos antigênicos. O BP180 é o antígeno em 75% dos casos, o BP230 em 25% dos casos e a laminina em 25% dos casos. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas aí foi 75% dos pacientes, BP180, 25% dos pacientes, 230, já deu 100%. Aí você ainda fala que laminina 332, anticorpo contra a laminina 332 está presente em 25% dos pacientes? Sim, é porque os pacientes podem ter mais de um anticorpo dirigido contra mais de um antígeno. Então, por isso, a soma vai dar mais do que 100%. Inclusive, aqui é curioso, né? Por exemplo, os pacientes que têm anticorpo antilaminina 332, eles têm um risco maior de desenvolver tumores malignos, por exemplo, adenocarcinoma gástrico. E isso é interessante, porque na aula de pemfigoide eu até falei, né, que os feitos com boas metodologias acerca da epidemiologia do pemfigoide bolhoso, não mostraram aumento de neoplasias, né? Como é paciente de mais de 70 anos no pemfigoide bolhoso, é paciente que tem mais neoplasia, mas não porque ele tem pemfigoide bolhoso. Já aqui no pemfigoide das membranas mucosas, quando tem o anticorpo antilaminina 332, sim, há um aumento do risco de neoplasia, por exemplo, adenocarcinoma gástrico. Aí então você tem anticorpos contra laminina 332 e eu mencionei há pouco as integrinas. Os anticorpos anti-integrinas estão relacionados aos pemfigoides das membranas mucosas, membrana ocular e oral. São anticorpos anti-integrina. O anti-BP180, menos comum, mas também pode estar presente nas formas ocular e oral do pemfigoide das membranas mucosas. Então, critérios para o diagnóstico do pemfigoide das membranas mucosas: comprometimento mucoso com ou sem cicatriz, né? E o acometimento da pele menos frequente, esporádico, né? Mucosas mais acometidas, bucal, ocular, mas também nasal, faríngea, esôfago, laringe, anogenital e, ocasionalmente, né, também vai ter o acometimento da pele. Principal manifestação na boca é a gengivite. A gente já viu gengivite quando a gente falava, por exemplo, do pênfigo vulgar, mostrei foto de paciente meu. Então, edema, eritema, descamação gengival, erosão. Eventualmente, o pemfigoide das membranas mucosas chega até o lábio inferior. Quando a gente estava vendo pemfigoide bolhoso, não costumava acometer lábio. Pemfigoide das membranas mucosas pode chegar até o lábio. Aqui, no pemfigoide das membranas mucosas, a reparação é lenta. Esta reparação lenta vai trazer um problema. Pode haver
adesão dos tecidos, formação de sinéquias, cicatrizes viciosas. A gente vai ver algumas fotos de acometimento ocular com as cicatrizes. Inclusive, tive paciente com acometimento ocular, que não teve uma resposta tão brilhante nem a ciclofosfamida, nem ao rituximab, quadro difícil de ser tratado. Então, pemphigoide das membranas mucosas, primeiro local acometido, boca. Segundo local mais acometido, olho, né? Conjuntiva ocular, conjuntivite crônica, bilateral, ardor, lacrimejamento. Meu paciente, inclusive, reclamava muito de ardor, né? Era uma coisa que incomodava bastante. E, claro, inflamou ali a conjuntiva, pode ter inversão de cílios, pode ter comprometimento de córnea, é um quadro grave que pode levar, inclusive, à cegueira. As manifestações na pele, como eu disse, são mais esporádicas, pode haver ou não formação de cicatriz, e dentre as variantes com formação de cicatriz, pemphigoide das membranas mucosas, variante de Brunstein-Perry, com lesões no couro cabeludo que podem evoluir para alopécia cicatricial. Então aqui a gente tem um quadro realmente, né, de pemphigoide com cicatrizes, é uma característica importante. Cicatrizes que podem produzir constrição na laringe, no esôfago, né, necessitar de intervenção cirúrgica. O paciente, inclusive, pode passar sinutrimal, pode necessitar de traqueostomia. Então, aqui, comprometimento da mucosa, né, da mucosa na gengiva e na mucosa jugal. Aqui, chegando até o lábio inferior, mas também a língua acometida. Conjuntivite, que costuma ser bilateral. Aqui já começa a haver formação de aderências entre pálpebra superior e inferior, aqui também fechando a própria rima dos olhos do paciente. Genital, uma mucosa que também pode ser acometida, aqui é pênis, né? Aqui genital feminino também. Aqui você vê que a mucosa tarsal está grudando na conjuntiva bulbar, né? Quadro grave, com alguma resposta usando ciclofosfamida, rituximab, mas uma resposta que não se manteve, né? Veja que o rituximab você faz reinfusões, né? Porque o rituximab é EV, inclusive, a cada 6 meses. E esse paciente não durou 6 meses com resposta ao rituximab na dose de 1 grama a cada 15 dias, né? Para fazer a indução, e depois ele só faria de novo depois de 6 meses. Mas não teve uma boa resposta. Rituximab hoje não custa tão caro. O produto original, que é o Mabtera, custava bem caro. Hoje tem produtos biosimilares, né, e que tem um custo mais acessível. Convênio não costuma negar. Laboratorialmente, então, a gente vai fazer a biópsia cutânea ou mucosa, mostrando uma clivagem dermoepidérmica, subepidérmica, né, ou subepitelial. A imunofluorescência mostra depósito de complemento, imunoglobulina, né? Eventualmente até não só de IgG, mas também de IgA, IgM. E se você fizer a técnica do salt split skin, os anticorpos vão grudar no teto, né? Salt split skin é para imunofluorescência indireta, os anticorpos grudam no teto. Quem gruda no assoalho é a epidermólise bolhosa adquirida, que é um dos nossos últimos assuntos aqui das bolhosas. Diagnóstico diferencial com o próprio pemphigoide bolhoso, que não tende tanto a cicatrização viciosa, que acomete mais a pele do que a mucosa. Epidermólise bolhosa adquirida, dermatose por IgA linear, que é um dos nossos próximos assuntos. E no caso do olho tem uma situação que é bem interessante. Várias substâncias usadas para tratar doenças oftalmológicas podem causar um quadro cicatricial, né, na mucosa ocular, como timolol, pilocarpina. Então é o pseudopemphigoide causado por drogas que irritam e que levam a um processo cicatricial. Tem aqui um trecho de um artigo, né, Drug-Induced Conjunctival Cicatrization, em que, olha só, timolol estava presente como causa dessa cicatrização da conjuntiva em 73% dos casos, pilocarpina em 51% dos casos. De novo, a soma deu mais do que 100%. É porque tem paciente que usou mais de uma droga, né, para tratar a doença ali que ele tivesse que tratar, o glaucoma ou o que ele estivesse tratando. Mas, então, pode ocorrer pseudopemphigoide induzido por fármaco. Tratamento: corticoide tópico potente intralesional, nas formas mais localizadas, formas moderadas,
leves, você pode tratar com sulfona. E quando você tem um acometimento mais importante, aí você entra com a prednisona, doses que podem ser maiores do que 1 mg por quilo dia. Muitas vezes associada a ciclofosfamida, dos imunossupressores, talvez aquele tenha sido mais estudado para tratar o pemfigoide das membranas mucosas. Por isso foi inclusive o que eu utilizei no meu paciente, de pemfigoide das membranas mucosas. É um grupo de doenças com entidades raras, né? Então, quando eu falo assim, meu paciente, porque eu lembro de um paciente com pemfigoide das membranas mucosas, mucosa ocular sendo acometida, porque é um quadro incomum, né? E essa coisa de experiência pessoal é sempre um vespeiro, né? Meu paciente muitas vezes pergunta assim, o senhor já viu isso, o senhor já tratou isso, já tratou aquilo? É assim, né? Na medicina, o meu compromisso com o paciente é que eu conheça a doença, conheça o tratamento, mas não necessariamente eu vi pessoalmente, né? E embora eu tenha 26 anos de experiência, né? 26 anos de formado, nem tudo eu terei visto, né? Mas meu compromisso é que eu tenha estudado ou, se eu não souber, que eu vá estudar, né? De qualquer forma, então, estou mencionando aí um paciente com pemfigoide das membranas mucosas. Provavelmente os 11 mil dermatologistas que a gente tem no Brasil, 99% nunca verão pemfigoide das membranas mucosas, né? Mas é isto, corticoide sistêmico, ciclofosfamida. Usei rituximab e mesmo com rituximab a resposta não foi tão interessante. Tratamento cirúrgico está indicado, né? Tratamento cirúrgico pode nos ajudar, inclusive, às vezes, para ter material para biópsia, né? Meu paciente ali com adesão da conjuntiva tarsal e da conjuntiva bulbar, a biópsia ali, né? O tratamento das sinéquias poderia trazer para mim um material para o exame anatomopatológico, né? Já que biopsiar olho é uma coisa complexa. Embora cirurgias de olho, assim, né, fazer a cirurgia ali daquele paciente, tirar o material, para mim não é muito diferente de uma cirurgia de pterígio. Mas, ok, entendo às vezes que o oftalmologista tem sua hesitação em biopsiar, né? Pemfigoide como um todo, não só o das membranas mucosas, pemfigoide como um todo também pode ser induzido por drogas, tá? Lá nas aulas anteriores a gente viu pênfigo induzido por fármaco, geralmente se manifesta como foliáceo. Drogas que têm grupamento sulfidrila, rifampicina, né? Grupamento sulfidrila de inibidores da ECA. Rifampicina seriam causadores, né, de pênfigo induzido por fármaco, e o pemfigoide também pode ser induzido por fármaco, né? Alguns antibióticos, amoxicilina, ampicilina, drogas mais modernas, inibidores de PD-1, como o pembrolizumab, que é o Keytruda, algumas drogas antidiabéticas também podem induzir pemfigoide. Coloquei esse pedaço aqui de aula porque eu acabei de falar, né, das drogas que induzem pemfigoide das membranas mucosas, e o pemfigoide como um todo também pode ser induzido por algumas drogas aqui, né, inclusive os antidiabéticos. Com isso a gente encerra esta parte dos pemfigoides e a gente vai depois para as doenças mediadas por IgA.